a responder a essa questão. Muitas pessoas têm a maneira de entender e forma de entender a Bíblia e como que ele percebe a Bíblia. É como se você interpreta a Bíblia. E para eu entender sobre Xangas tem muito background. Quando digo background, estou dizendo que há muito de católico, ok? Tem católico, tem cristãos, tem muitos certas, tem Mazione que a Somxanga que mencionou aqui, que pratica muito, acerta muitas coisas que diferentes da cada pessoa. Acho que deve nos a seguir, mas a verdade é, se a igreja está a fazer a coisa de acordo com a palavra de Cristo, de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que Deus diz que nós devemos fazer, porque nosso trabalho não é para nós, o trabalho nós fazemos é para o povo. A unção não funciona para nós. A unção de Deus funciona para outras pessoas, para o povo. Se as pessoas estão a seguir exatamente, porque nós podemos pôr lei, por exemplo, não, a igreja não faça isso, a igreja não faça isso, não faça isso. Nós não estamos a pôr lei, mas o que a Bíblia diz? Se existe um ministro de religiosos, e deve também ser alguém que entende essa matéria. Portanto, ele disse que nunca foi feito nada, ele disse que nunca foi feito nada. Não, ele nunca foi feito nada. Porque aquilo que nós queremos ser feito, a cor da Bíblia, às vezes não é, porque nós temos as coisas. Não, esta é errado, deve ser feito assim. Da acordo que você entende a Bíblia, da acordo que você entende a matéria. Mas não estamos a seguir o que Deus diz. Se existe ministério de justiça religiosos, e eles são pessoas equipadas e sabem, eu não penso que nunca foi feito nada. Eu acho que foi feito alguma coisa, mas as pessoas querem que as coisas devem ser feitas a acordo de desejo delas. Enquanto o lei não está no mal das pessoas. Então, o lei está nas mãos das pessoas que entendem a matéria. Então, se você não entende esses assuntos de religiosos, para mim, acho que você não pode abrir boca e falar alguma coisa e opinar. Porque você não vai perceber nada. Vamos acabar de seguinte a falar de uma coisa que não tem matéria. Queremos a pessoa que tem matéria desses assuntos. Se eu pergunto uma coisa simples, daquilo que o senhor disse que não, Deus não tem alguma das coisas Deus não pode fazer, ou Deus não pode, tem que ir no hospital. Mas comigo, tudo é possível. Não, mas desculpa, é assim, eu tenho um amigo meu que eu enterrei aqui no Lhanguene por causa deste tipo de discurso que ele está a fazer. Ele devia fazer uma diálise e foi a uma seita religiosa, alguém foi rezar, recebe novo rins. A verdade é que passados 2 meses, ele ficou de coma, fomos ter com o médico disse, eu já não tenho solução, porque o senhor interrompeu o tratamento. A ele mesmo, é pena que nós não podemos fazer isso. Se eu pudesse lhe partir o dedo e eu dizer para aqui, não vai pôr gesso no dedo, ora para o dedo se ligar. Acredito que ele podia orar até acabar o mês, o dedo nunca devia desligar. Deus criou os médicos, Deus criou os enfermeiros, Deus criou os farmacêuticos. Esses todos estão ao serviço de Deus. O que eu estou a dizer é que os líderes religiosos curam doenças espirituais, não são doenças físicas. Aí não me tiras. Senão o senhor ia nos ajudar. Eu estou a sair do hospital agora. A enfermaria da medicina 4 e 2 que visitei estão cheias de pessoas. Então vai nos aliviar. Não. Em vez de nós gastarmos medicamento, podemos levar o senhor e chegava lá, orava para aquelas pessoas. Aquelas pessoas ficaram... Desculpa, deixa-me concluir. Eu conheço a religião. Meu avô é quem se converteu na igreja. Minha mãe nasceu na igreja. Que igreja? Eu sou da igreja Nazareno. Então, sei o que eu estou a dizer. Eu estudei antropologia. Conheço. Sei. E eu tenho que libertar as pessoas. Porque a verdade cura o meu próprio espírito. Não, ok. Eu vou agora, desculpa. Desculpa. Vamos dar um espaço, porque o tempo espera. O que nós temos que deixar claro nas pessoas, desde que o Cristo se foi, nunca ninguém ressuscitou os mortos, nunca ninguém curou doença física.
Ok, olha, deixa eu cortar antes de nós. Olha, uma coisa muito simples. Eu nunca disse que as pessoas não podem ir no hospital. Não? Assunto aqui não é sobre hospitais, ok? Assunto aqui não é que a pessoa não pode ir ao médico, ok? Assunto aqui é que a palavra dele, esse tipo que estamos a limitar, o Deus nós estamos a servir. A resposta que é o Deus somos Xanga. Não estou a dizer que as pessoas não podem ir no hospital. Portanto, no hospital está médicos, está a escola, está aí, a universidade está aí, médicos está aí, para nós, para curar. E o que estava a dizer sobre Xanga é a única coisa, que o Deus, o nós servimos, é capaz de fazer tudo. E, inclusive, o que os médicos, as pessoas podem ir. Uma coisa é, ele disse, desde Jesus Cristo fui. Ok, não existe ninguém que já curou. Ressuscitou. Não, o problema é que você não tem informação. Ressuscitou. Estou a falar. O problema de ti. Sim. Se você não tem informação. Sim. Ok, não disse que não existe. A palavra não existe. Você não tem informação. Existe na sua vida. Espera, estou a falar. Não corta. Não existe da sua vida porque você não tem informação. Sim. Ok, se você não generaliza todas as coisas que não existem, não existe para si. O fato de... Sabe uma coisa muito simples? Deixa voltando muito simples para Som Xanga. Ainda bem, vou levar essa vantagem para falar. Som Xanga, tu não fala uma coisa, não generaliza as coisas, ok? Para si mesmo, ok? Se não existe alguém que foi curado do SIDA para si, algum sítio existe. Se não existe alguém que foi ressuscitado, algum sítio existe. O que eu não quero as pessoas fazer? Carimbar as coisas na base, ok? De falta de conhecimento dele. Se ele disse que não existe, ele que não tem informação. Ok? Não disse que eu já curou, não disse que eu já ressuscitou morto. Não estou a dizer isto. Mas estou a dizer que se eu nunca fiz isso, algum ponto, alguém já fez. Não são todas as coisas que nós ouvimos nas redes sociais, porque a sua informação é base da rede social. Uma vez, Som Xanga, olha, deixa eu falar uma coisa muito simples com o Som Xanga, desculpa lá. Som Xanga, o problema que eu tenho contigo, não é problema mais, mas não é indignação. Vou dizer que o assunto que eu tenho contigo é que você fala uma coisa sem informação. E tu fala uma coisa, você sem informado. Isso é muito claro e erro. Você não fala uma coisa sem informação. Existem profetas ou não? Não, vou chegar aí. Você corta esse assunto, quero esse mensagem chegar ao Som Xanga. Ok? Algum momento, acho que nesse programa, não sei que despertar, nesse programa, eu acho que eu estava nos Estados Unidos, esse me chamou charlatão. Não, eu não te chamei charlatão. Não, espera. Eu disse a todo aquele que se proclama profeta. Já está a negar agora. Não. Eu disse, foi aqui, está gravado isso. Ok. Eu disse, todo aquele que se proclama profeta hoje. Pessoas colocam. Depois, desculpa, deixa-me dizer o que eu disse. Eu disse, o último profeta que eu conheci foi Maomé. Todo aquele que se proclama profeta hoje é líder de qualquer igreja. Não, mas as pessoas dizem só profeta, eu disse são charlatões. Okay. Eu não disse que o Joe Williams era charlatão. Olha para mim, vou dizer uma coisa muito, vou dizer isso até para sempre. Grava isso para sempre. Sim. Ok? Problema dele mesmo, vou repetir aqui. Sim. Falar as coisas sem ele conhece o profeta Maomé. Ele conhece esse profeta. Se não existe, depois de Maomé, não existe. Não existe para si. O problema das pessoas que eu tenho, não é que eu acho que eu estava nos Estados Unidos, acompanhei todos os programas e vós programas, inclusive alguém me mandou isso. Mas é bom ter a cassete completa. Não. Espera, porque o que você viu é o que colocaram a mim a falar. As perguntas que chamam a fazer você não viu. Então você está na sede, você está na fonte, está no poço, vai a regir, pede a cassete, há de ver o que foi dito. Um vídeo que eu chamei Putsek, acho que está aí registrado. Depois, essa Putsek, a resposta dele, quando foi dito que... espera, não, se você me corta, deixa eu falar o que tu fala, você fala. O que o Putsek tem com profecia? Não, espera. O que o Putsek tem com profecia? Esse tipo de pessoa, é esse tipo, porque a palavra tipo, porque só eu estou na terra. Uma coisa muito simples, Som Xanga, vou dizer uma coisa muito simples. Se tu não entende assunto religioso, porque você tem um par, eu master's degree, tenho mestrado degree, tenho licenciatura em teologia, ok? Fiz até, não comprou diploma, fiz, sentei na cadeira, até onde que eu estou. Ninguém me tira isto. Se tu não tem informação, não está informado alguma coisa, isso não é político, Som Xanga, esse é religioso. Ok, esse não é assunto de política, esse é... Não, a verdadeira religião não se aprende na escola, desculpa. A verdadeira religião não se aprende na escola. Se você me conta, eu vou muito simples. Desculpa, até... valeria a pena até dizerem que a universidade fez isso. Para eu também ir lá matricular. Não, mas eu quero dizer alguma coisa. Eu, por exemplo, eu te disse, eu estudei antropologia. Estudei na Universidade de
pedagógica. Ok. Está a ouvir, né? Yeah. Yeah. Esta coisa de ser político não me retira da sociedade onde eu nasci. E não é por causa disso que o senhor tem que tentar me abafar. Tem que perceber o que é que nós estávamos a falar. Não abafa. Yeah. Estou a dizer a verdade. Eu não saí da minha casa à tua procura. Eu fui chamado para o programa, colocaram as coisas. Não mexi o teu nome. Eu só disse que eu saiba. Charlatão, Desde que Maomé partiu do mundo. Eu sou profeta, eu sou. É o último profeta. Se tu queres dizer, se eu quero que eu te provar, eu sou profeta. Não, eu nem preciso. Eu posso provar agora, mas Não. você está usando mesmo no aí você. Eu não preciso. Não Muito preciso bem, disso. John, Não estou no teste de nenhuma coisa. Existem profetas ou não? A Bíblia diz no livro de Joel: nos últimos dias derramará meu espírito sobre todas as carnes. Os seus filhos, seu filho profetizará. Eu acredito, os dias que estamos vivendo aqui, todos os dias estamos a dizer que estamos vivendo nos últimos dias. Porque o acontecimento das coisas, cada dia, nos acompanha a Bíblia. A Bíblia está claro no livro de Joel que nos últimos dias derramará meu espírito sobre todas as carnes. Nos últimos dias. Foi uma palavra que o profeta Joel, não sou eu, da Bíblia, que disseram a nós: olha, se não estamos acompanhando as coisas hoje em dia, já sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias de muitos acontecimentos a acontecer. Profecia é um dom de Deus que vem para cada pessoa. Ok, por exemplo, eu vou dizer uma coisa muito simples. Se você diz que não tem profecia, não existe o curandeirismo, então. Porque o curandeirismo são espíritos, ok? Não sei de onde, mas são espíritos que a boca consegue dizer alguma coisa. Porque vocês não conseguem ver uma coisa muito clara. Se existe curandeirismo, que você acredita que existe curandeiro, quem é curandeiro? Não é só a pessoa que cura. Espera, eu estou falando o que eu estou a dizer. Eu não consigo parar. Deixa ele terminar sua volta para Se existe curandeirismo, e nós acreditamos que existe curandeirismo, quem é curandeiro? Curandeiro não é só alguém que só cura a resolve o problema. Não. Curandeiro é só que nós acreditamos, avô com o espírito, consegue dizer as coisas, não sei, nunca foi, mas eu sei que existe isso. Se existe um espírito, consegue dizer onde você estava. Nos curandeirismo. Porque nos não limita nosso Deus que existe profecia. Profecia não é outra coisa, você acha, profecia não é ok, existe outro, tem os pastores, acaba, como estão a dizer, acaba denegrir a imagem de todas as pessoas, acaba fazendo outras coisas que não tem interesse. Ok, mas profecia é um dom de Deus. A Bíblia diz, tem evangelistas, tem bishop, tem pastores, tem profetas, on fivefold ministry, no Novo Testamento. Não sei que livro que você, Bíblia que você lê, mas no Novo Testamento existe bishop, existem pastores, existem evangelistas, existem professores, existe profeta. Profetas são boca de Deus aqui na terra. Permita-me fazer uma pergunta, John. Considerando que a primeira era antes do Cristo, nós conseguimos estudar 4.000 anos antes. E nós agora estamos a entrar a 2.000 anos depois do Cristo. O que é que te convence, tendo sido um estudioso da universidade, que nós estamos nos últimos dias, se nós estamos ainda à metade do primeiro mundo? Se nós falamos sobre os últimos dias, nós olhamos os últimos dias por causa de data, hora, o ano que nós estamos. Olhamos os últimos dias por causa do acontecimento das coisas. Se eu digo estamos nos últimos dias, a cor da Bíblia que nós temos, se você olharmos muito tempo que você foi nascido, nos meus tempos, as coisas eram muito diferentes do que nós estamos a viver agora. As coisas eram muito diferentes. Mesmo os pais e os filhos, mesmo a relação que nós tivemos com nossos pais, a Bíblia alerta isso, nos últimos dias haverá uns doenças que não têm cura. Nos últimos dias haverá uns guerra cada família. Tem muita coisa, a Bíblia mencionou sobre os últimos dias. Olha, você não vai ouvir essa resposta, mas tem corta. Então, a base daquilo que Deus diz, alertou. Se eu não ando sem brochura, meu brochura é Bíblia. Ok? Eu ando tudo que está na Bíblia. Eu já sei que está no que momento. Se você me diz que você disse que está na metade do tempo, você está na metade. Eu não estou na metade. Já entendeu o que estamos a viver? Onde viverá? Muito bem. Ok, mas desculpa, eu só queria lhe ajudar um bocadinho. A propósito de doenças que não se curavam, está a ver ali onde tem praia de dengue? Aquela zona onde é praia de dengue. Vamos brincar. Eu entendi. E até a década de 70 nós não íamos para ali. Porque ali viviam pessoas que tinham lepra. Porque essas pessoas de lepra não eram curadas. O medicamento de lepra aqui em Moçambique não existia. Deus criou condições a medicamento de cólera. Pessoas que tinham varíola não eram curadas.
quando, até a década de 40, quando as pessoas apanhassem varíola, eram isoladas. Ok. Esta coisa de raiva, o cão quando morder alguém, bastava você ser mordido com cão. Enquanto você ainda estiver consciente, era dizer quem te deve, a quem você deve, porque sabia que você vai morrer. Mas Deus ultrapassou isso. O fato de hoje ter surgido o SIDA não é significativo de que o mundo acabou. Você leu a Bíblia? Desculpa, na Bíblia não está escrito em que ano o mundo vai acabar. Então, desculpa. Eu gostaria de uma coisa interessante. Você é jovem, tem muita força para evangelizar, mas use muita verdade. Joy. E usando a verdade, eu penso que você vai ir um pouco lá onde. Muito bem. Joy, a questão que eu quero colocar é a seguinte. Disse que era profeta. É possível profetizar algo excluindo a minha pessoa, né? Sou apresentador, tenho essa prerrogativa. Está aqui o Muxanga, está aqui o Helder, estão aqui os outros colegas, excluindo a minha pessoa. Ok. Muito obrigado. Eu queria testar ele, disse não quero. Não, pode profetizar o governo. O presidente Nilson agora saiu e não completou o governo. Quem são as próximas pessoas que vai nomear como vice-ministros? Olha, eu vou dizer uma coisa muito simples contigo aqui. Você acha que não, você não pode ser também, não pode ser também, como eu disse em palavra, você não pode entrar na boleia, porque eu falei contigo, posso profetizar, você negou, então não pode dizer que posso. E também eu não posso porque você disse que faz. Ok? Seria isso que eu dizer, porque quando eu abri essa sala a dizer a ti, quero te provar uma coisa muito simples. Você negou, então você não pode me mandar fazer isso. Porque não, eu estou a propor quando eu disse a ela, posso, porque quero começar com ele, agora. Ok? Ele disse não. Olha uma coisa muito simples. Vamos fazer uma coisa muito prática contigo. Ok? Comigo não. Não, sai então, você não pode dizer para outra pessoa. Ok, uma coisa é. Tá bom, ok. Quer falar uma coisa muito simples? Antes de eu esquecer uma coisa muito simples. Ok. Sabe o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas? Ok. As pessoas só acordam dia seguinte, abre. A igreja não se abre. A igreja tem que ser informado e chamado com Deus. Mas o que está acontecendo, por exemplo, nas igrejas? Como estamos a correr contra o tempo, o que eu quero questionar é o seguinte. Os profetas, pastores, prometem muita coisa aos crentes que estão em desespero. Isso acontece muito. Não, aonde? Você é algumas igrejas. E diz que o que eu gosto como vocês estão aqui. Vamos falar uma coisa muito simples aqui. Em algumas igrejas. Não, aqui vamos mencionar uma coisa muito simples. Comigo, vamos ser claros. Se você quer que eu responder uma coisa, como a igreja X promete isso, eu vou falar com o nome. Porque se você as igrejas, não são todas as igrejas, porque eu não sabe com quem. Por exemplo, que igreja? O que eu estou a dizer é que algumas igrejas prometem certas coisas para os crentes. Exatamente. É erro. Isso o que é que tem a dizer em relação a isso? Isso é erro, porque a igreja não pode prometer alguma coisa. A igreja não é troca dos bens. Deixa eu dizer isso claro. A igreja não pode servir como fonte de rendimento dos pastores. A igreja é uma região que as pessoas vão para pedir socorro, não é para deixar. O problema nós temos aqui em Moçambique é único. Os pastores não querem trabalhar, são muitos pastores, não querem trabalhar, não querem trabalhar, somente depende com a igreja. Acaba tendo esse problema. O que vai acontecer? Porque eles esperam para você dar dízimo para viver, eles esperam para você dar oferta de viver. Só se para você dar oferta e promete alguma coisa a ti, só a sua esperança fica ligado com ele. Mas o problema é esse problema que estou dizendo aqui. Os pastores moçambicanos devem ser muito amplos, trabalhar, estão negociando. Hoje o business deles não depende com o dízimo dos crentes. Já vi muitas pessoas já venderam casas aqui. Tem pessoas já venderam bens aqui com troca da benção. A benção não pode ser trocada. Deus cura, mahala, a igreja é for free. Se alguém que dá dinheiro na igreja, ok. Sim, tem custos. A igreja tem custos. Se aqui onde vocês estamos aqui estudando, tem custos. Se nós estamos a tirar dinheiro na igreja, estamos a tirar dinheiro para cobrir os custos da igreja. Não é para fazer o homem de Deus viver. Eu percebi isso na Arthur e começou a trabalhar. Quando eu estava nos Estados Unidos, o que eu me disse a mim? Não quero ser dependente de ninguém. Seja a igreja, seja minha mãe, seja minha família. Deus me faz capacitar a vida financeira para eu falar a verdade na igreja. A minha igreja está a me vir agora. Pessoal da igreja que está a vir. Quem paga onde nós fazemos curtos? Sou eu.
Muito bem. Que já tem 350 pessoas, crianças, que eu pago a escola. Todos, amém, recebam. Já ajudei muita gente, inclusive o meu povo. Isso eu quero. Não pode ser dependente com a igreja para amanhã. Tá bom, mas Muito esta questão... Desculpa, eu queria responder um pouco a esta questão que estás a colocar. A mesma resposta que ele está a dar, os outros pastores dizem que o servidor da casa do Senhor comerá do trabalho que está a fazer. Há pastores pela doutrina, porque uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é a doutrina. Há doutrinas que proíbem. Por exemplo, o padre não pode trabalhar. O único serviço que se aceita que o padre possa fazer é ser médico ou ser professor. Os maulanas que estão nas mesquitas, segundo a sua doutrina, também não podem trabalhar, mas podem fazer negócio. Então, há pessoas que têm igrejas, estão a liderar igrejas, mas têm muitas limitações. O grande problema que nós temos com muitas igrejas, a primeira grande questão é a formação acadêmica dos próprios líderes das igrejas. Segundo, é a formatação daquilo que nós pretendemos com as próprias pessoas que vão à igreja. Estava a lhe perguntar aqui qual uma das igrejas. Há uma igreja que anda em Xexé chamada Queima-Queima. O que chama o quê? Queima-Queima. Queima-queima? Sim, sim. Até essa igreja apareceu na televisão, foram derrubar o templo, sei lá o que. É engraçado o que acontece com essa igreja. É que o seu irmão mais novo, basta se juntar a essa igreja, já não atende telefonema feita por si. Alegadamente, porque a partir da chamada telefônica, é possível que os maus espíritos possam contaminar a ele. Mas, Machaga, o outro ponto que eu quero questionar é em relação à ostentação ou o nível de vida que os pastores, os profetas levam. Na sua opinião, isso é normal? Há muita coisa que pode acontecer aqui. Eu conheci um pastor que andava aqui, até andava em todas as televisões, depois desapareceu, um tal de Magaia. Porque depois teve um infortúnio que fez coisas feias na televisão e toda a gente, eu na altura andava no ponto de vista. E eu disse, a partir de hoje, na sua igreja, meus filhos não podem pôr os pés. Porque o pastor tem que ser uma figura íntegra que apresenta bons exemplos. A ostentação é vaidade de cada pessoa. É o orgulho de cada um. Até às vezes você apanha alguém a gabar-se de coisas que não são dele. Sabe, durante a juventude eu conheci jovens que andavam juntos. Mas esse é o comportamento de homem de Deus. Não, esse comportamento é censurado. Não é bom para quem efetivamente fala de Deus Cristo. Porque Jesus Cristo divulgou muito a humildade. Agora, eu conheço também alguém que quando as pessoas querem dar a famosa ajuda, ter um 20 meticais, fica chatado. Para! A minha mãe não vai logo vai lá na escola primária. Que começa a se ver aqui aquilo que o Joe Williams estava a dizer. Que as pessoas estão à rasca e querem viver à custa dos fiéis. Esta prática não é boa. Agora, qual é o papel da legislação? A legislação estará em condições de regular tudo isto? A legislação vai regular aqueles pastores que levam pessoas para irem fazer batismo por imersão no mar e depois eles próprios morem lá. Para além das pessoas que eles levam, eles próprios acabam morrendo lá. É esta a função que a legislação deve ter. Eu estou a perguntar, a legislação será que vai regular isso? Okay. Se aquelas pessoas vão para lá à noite, outros sítios são sítios escondidos. Na praia de Xaxá houve momentos que fosse colocar polícia no local onde eles iam fazer as cerimônias dele. Mudaram e foram para outro sítio. Só foram descobertos quando algumas pessoas ficaram lá. Posso responder uma coisa de ostentação? O que eu entendo sobre ostentar? Okay, porque existe ostentar, like show off. Sim, show off. Sim. Ok. Existem as pessoas que vivem a vida, mas na vista das pessoas já nós chamamos show off. Deixa eu dizer uma coisa muito simples, em minha opinião, não estou contra ninguém. Quando alguém está grávida, 2 meses você esconde, 3 meses você esconde, 5 meses você esconde. Existe uma altura que tu já não consegue esconder grávida. Quando Deus me abençoa, eu, Joe Williams, pode esconder tudo, mas a bênção de Deus comigo, somente vai ver que esse Senhor tem. Por exemplo, a minha vida, as pessoas que me confundem com ostentação.
Muitas vezes, como o homem de Deus vive assim, como o homem de Deus vive, e eu vivo assim, porque de não suor, por causa mais suor, sabe? Aquilo que eu quero, eu faço por causa que eu trabalhei para aquilo. Se eu um dia roubava para a igreja, eu faria tudo para tudo esconder, para a pessoa não saber que estou roubando até. Muitos pastores são muito fáceis, porque não conseguem ser eles, porque rouba, mas quando para viver, vive tipo não tem nada. Muito bem. Só que comigo, a oscilação é que, como eu disse, é vaidade de cada um, ok? Por exemplo, eu me sinto bem. Agora estou no hotel Radisson há 2 semanas. Saio da minha casa. Não quero ficar em casa. Se sentir o sonho, tenho que ir para Radisson, tem que ficar 2 semanas. Eu não taco, eu quero gastar da minha maneira. Mas um pastor tem que ter essa postura. Não, o pastor é quem? O pastor é quem? O pastor é pessoa. O pastor, okay. Pastor é o pai da família. Aquele profeta também. O profeta. Aquele tem 2 filhos. Aquele 2 filhos veio de Deus. Eu fiz sexo com minha esposa. Não fale essas... Não podemos esconder isso. Fez. É a pessoa que faz. Pastor, ter caro. Foi na escola de condução. Ficou. Escola estudou. Só para o profeta é humano. Sabe, tudo você pensa que o profeta não faz. Portanto, muitas pessoas insultam nós, a mim. Ok? E não, esse é profeta, não pode responder. Não. Eu conheço meus direitos como pessoa, meus direitos como humano, eu conheço meu limite. Se você me insulta hoje, eu posso abrir processo contigo, a jurística, porque conheço meus. Tá bom, esse. O profeta é humano 100%. Não pode pensar que não pode tentar. Vamos conduzir G63. Vamos conduzir. Vamos viver. A questão do fundo é esta. Isto tem a ver com cada pessoa. Com que tipo de vida quer levar? Há quem compra iate, chega aqui, paga o hotel, depois vai dormir no iate no mar. E há quem acha que isso não é aconselhável, porque ele já pagou o hotel. Eu já vi o presidente de Portugal a ir passar uns dias num sítio onde não há nada, no canto mais distante de Portugal. Mas depois ele dizia que ia consolidar a questão da soberania. Nenhum presidente já foi para lá. Então, se calhar, em algum momento, alguns jovens têm isso. Mas o fundamental é que esse dinheiro que gastam dessa maneira, ficaria bom começar a encontrar espaço para construir uma igreja em vez de alugar. Eu acho que isso fica muito... Agora eu vou mostrar por isso. Sabe, aqui em Moçambique, ok? Sim. Eu já ajudei mais que muitos milhões das pessoas. É uma coisa muito simples. Sim. Eu tenho terreno em Boane. Estou para construir uma universidade que eu nunca vou querer um indivíduo a pagar 1 centavo a estudar. Esteve problema de beira, de ID, problema de beira de construção. 2 caminhões. Eu mandei para a beira, enchi caminhões, sozinho na igreja, entende? Pessoas tinham operação na televisão, alguns, e eu já fiz tantas pessoas. Eu preferi mesmo não construir uma igreja. O meu dinheiro que está comigo aqui, investir na vida de cada um que está nessa cidade. Ok, é bom construir uma igreja, JW é uma igreja. Para mim, é bom ter terreno, mas comigo, estou a gastar dinheiro meu. Se a igreja quer construir, se a igreja está comigo, a pessoa está comigo, que viu que nós estamos em lugar e quer construir igreja, compra vosso terreno. Meu tabu não é para construir, meu tabu é para mim e ajudar as pessoas. Ponto final. Acho que eu entendi isso. Helder, este Código Penal, a próxima lei também que provavelmente vai ser ajudada, Muxanga, que vai ser aprovada, Muxanga é deputado, pode nos ajudar um bocadinho com isto. Poderá de uma ou de outra forma fazer com que os pastores, os profetas tenham um determinado limite em relação a mexer com aquilo que é a sensibilidade, não é, das pessoas. As pessoas vão para a igreja, são pobres, têm expectativas. Essa gestão de expectativas, a lei poderá regular isso? Na verdade, é o que se pretende, é o que o legislador, ao escutar, ao discutir isso, pretende salvaguardar. É por isso que, nos termos do Código já aprovado, já promulgado, que só lhe falta a entrada em vigor, protege-se ou prevê-se aquilo que é abuso ou exploração da fé. Existe o crime, há de existir o crime que se chama aliciamento do material por conta da fé, ou de bens materiais por conta da fé. Então, percebi ou ouvi aqui também os colegas já falarem dos casos em que os crentes depositam tudo que têm. Muitas das vezes são os crentes que pouco têm, depositam o pouco que têm
por conta de algumas promessas, sem querer de respeitar as crenças ou a fé que existe. Se o cidadão tiver que depositar ou entregar tudo por conta de promessas feitas pelo pastor, líder ou dirigente, pode incorrer em uma pena de 1 mês a 2 anos. Eu acredito que colocando uma pena para uma conduta dessas, podemos contribuir para a redução. Não posso afirmar categoricamente que haverá limite e pronto, porque colocou aqui o Dr. Muxanga que há muito tempo que existe essa situação, há até agora vários órgãos, várias instituições e, no seu ponto de vista, parece não estar a adiantar alguma coisa. Então, mas a lei procura prever, a lei procura regular, cabe também à sociedade colaborar para o cumprimento desta. Joelis, últimas considerações. Ok, muito obrigado. Ainda nesse assunto, eu não estou a dizer que as pessoas na igreja não podem dar, ok? A pessoa dar acordo daquilo que não é forçado. Porque a igreja é uma instituição que trabalha também com o apoio de nós como crentes para comprar de terreno, essas coisas, todos isso, esse é dinheiro. Ele dar não é proibido para a pessoa dar na igreja. A pessoa tem que dar, mas forçada é onde temos problema. Última coisa, estamos olhando sobre a igreja. Estamos olhando sobre a igreja, eu não pergunto, curandeiros, como seria? Porque não olhamos só sobre ele, porque mesmo curandeiros, as pessoas depositam as coisas. E curandeiro, agora estamos olhando um lado das igrejas, também tem outro lado de curandeiro, você está escondido, porque a pessoa vai também depositar as coisas. Essa lei também tem que trabalhar em dois lados, curandeiros também nas igrejas, se tem esse penal. Não sei, essa é a minha opinião, porque lá também é forçada para essas coisas. Tem que trazer um carro, tem que trazer aquilo. Pessoa tem que dar na igreja com livre coração deles, estamos a apoiar, estamos a dar. E tudo isso, porque a Bíblia diz assim, a pessoa tem mal que dá do que mal que recebe, mas não é forçado. Últimas considerações, Muxanga. Bom, eu penso que estes debates são muito bons. Não, porque deixa eu dizer, vamos organizar ainda mais por causa do tempo, para continuarmos. Não devemos se limitar apenas ao jovem Joe Williams. Devemos trazer também os velhos pastores, os tais que foram os que forçaram o governo a escrever nos seus manuais justiça e assuntos religiosos. O nosso Estado é laico. Tendo em conta a definição que anda na Constituição, nós não precisamos de ter um departamento de assuntos religiosos, onde alguém acorda de manhã, vai sentar no escritório, porque é diretor nacional dos assuntos religiosos. Muito bem. Os assuntos religiosos é um ato social que é gerido. O Joe levantou uma questão aqui, tem que ser uma pessoa que conhece. Olha, essa questão, dependendo da doutrina de cada um, não há quem é mais que quem. Enquanto na minha igreja, por exemplo, eu tenho o superintendente geral que está na igreja mundial a partir dos Estados Unidos, tenho o regional aqui em África e tenho o meu da paróquia, do distrito. Temos as mesquitas que o líder é aquele que está ali. Exato. Então é preciso respeitar todas essas anuências. O mais importante que nós queremos apelar às igrejas é que as igrejas devem difundir a doutrina de paz, devem difundir a doutrina do bem-estar. Há expressões que são usadas em algum momento em algumas igrejas que não ajudam muito. Por exemplo, há um vídeo que circula, fala de roupa. Eu penso que a pessoa poderia ter dito roupa interior, sem detalhar o que o homem tem no seu interior. Muito bem. Então, são essas questões. É por causa disso que as pessoas devem ir à escola de formação teológica. Okay. Nós, na Igreja Nazareno, temos escola aqui em Laolano, onde as pessoas ficam 4 anos a estudar e chumbam. Muito bem. Que é para saberem como é que devem se comportar e como é que devem dirigir as homilias. Muito bem, exato. Nós ficamos por aqui. Quero agradecer a presença dos meus 3 convidados. Prometemos voltar numa próxima ocasião, brevemente, para continuarmos com este assunto. É um assunto muito profundo e que naturalmente requer um bocadinho mais de espaço de tempo. Até uma próxima oportunidade. Estamos juntos. Boa tarde.